Milhares de agentes da PSP e da GNR manifestaram-se na noite de segunda-feira em Lisboa. O protesto aconteceu no exterior do Teatro Capitólio, onde decorreu o debate televisivo entre os líderes do PS e do PSD, na antecipação das eleições legislativas marcadas para o próximo mês. É o desrespeito que nós temos sentido ao longo destes anos por parte dos sucessivos governos. As lágrimas que me correm no rosto é mesmo isso. Os polícias dirigiram-se para o Capitólio depois de uma concentração que juntou cerca de 3.000 pessoas na Praça do Comércio. A deslocação do protesto não foi autorizada e a PSP anunciou que vai apresentar queixa no Ministério Público. A Polónia quer reconciliar-se com a União Europeia e apresentou uma proposta para encerrar o processo por infração aberto pela Comissão Europeia em 2017. Em causa estavam violações do Estado de Direito, pelo que Bruxelas invocou o artigo 7º do Tratado da União Europeia, exigindo medidas de correção. O anterior governo autocrático e populista não queria reverter medidas contra a independência do Poder Judicial. Já o novo governo de Donald Tusk, primeiro-ministro centrista e pró-europeu, quer fechar este capítulo e apresentou um plano de ação que agradou a Bruxelas. The action plan is the step in the direction which might lead to the closure of the Article 7, but there is much work to be done. And Minister today presented a series of laws which will have to be adopted in Poland so that to get there. A Polónia foi o primeiro Estado-membro da União Europeia contra o qual foi acionado o artigo 7º do Tratado e o atual governo gostaria de encerrar o processo até 1 de maio. É uma data simbólica porque marca o 20º aniversário da adesão do país à União Europeia. Indeed, there is no doubt that the new Polish government is truly determined to restore the rule of law and to do everything it takes to change the legal reality in Poland. And in fact, the main argument for the Commission or for the Council, for the EU member states to lift the Article 7 procedure would be to acknowledging that the reality in Poland has in fact changed, even if not all pieces of legislation which are underway may be adopted by the end of April. O artigo 7º é também conhecido como a arma nuclear da União Europeia, uma vez que pode levar a medidas disciplinares graves, incluindo a perda do direito de voto. O ministro da Justiça polaco reafirmou a intenção do governo de passar de força de bloqueio a um dos maiores dinamizadores do processo de decisão por consenso alargado. If Poland is out of this procedure, it means that we are stronger as a member state, that we might have a more influence on how the European integration is going, and we will have more power in also supporting those ideas, projects that we would like to implement at the EU level. Uma viragem que implica melhores relações do governo com o presidente do país, Andrzej Duda, que pertence ao partido Lei e Justiça, que estava antes no poder e que tem tido muitos confrontos com o atual primeiro-ministro. A Hungria, liderada pelo autocrata Viktor Orbán, é o outro Estado-membro sobre o mesmo tipo de procedimento. O presidente ucraniano admitiu que a situação é extremamente difícil em várias partes da linha da frente após uma visita a Kupiansk, na região de Kharkiv, uma área recapturada pela Ucrânia em 2022, mas onde os russos têm conseguido avanços nos últimos meses. Volodymyr Zelensky referiu ainda que a situação é mais complicada precisamente onde as tropas russas concentraram reservas máximas e frisou que Moscovo está a tirar vantagem dos atrasos na ajuda militar à Ucrânia. Exemplo disso é a tomada de Avdiivka, que caiu nas mãos dos russos no passado fim de semana, depois de 4 meses de combates intensos e poucos dias antes de se assinalarem 2 anos do início da invasão russa da Ucrânia. Rustem Umerov, ministro da Defesa ucraniano, já veio dizer que a perda da cidade mostrou que são necessárias armas de longo alcance para destruir as formações do inimigo. A imprensa norte-americana revelou, entretanto, que a administração Biden está disposta a enviar mísseis táticos de longo alcance a Kiev, se a Câmara dos Representantes ultrapassar o impasse e aprovar o pacote de 60 mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia. Em Avdiivka, os russos procedem agora à desminagem do terreno, mas, segundo as mais recentes informações dos analistas, não tencionam demorar-se na cidade, na região de Donetsk, por muito tempo. Avdiivka é um amontoado de ruínas e as tropas de Moscovo deverão continuar a tentar avançar no terreno.
A mãe de Alexei Navalny apelou diretamente a Vladimir Putin para que lhe devolva o corpo do filho. Ela e os apoiantes do falecido líder da oposição russa dizem que as autoridades não deram qualquer informação sobre a morte ou o paradeiro dos restos mortais. За моей спиной находится колония К-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. 5-й день я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Apesar do risco de serem presas, as pessoas continuam a depositar flores em memoriais na Rússia ao maior crítico de Putin. Em mais um sinal de repressão contra os seguidores, a conta no X, anteriormente Twitter, da viúva Yulia Navalny, foi encerrada durante algum tempo na terça-feira. A rede social não deu qualquer explicação. O Kremlin aumentou ainda mais a pressão sobre a família, anunciando que o irmão de Navalny e defensor da democracia, Oleg, tinha sido colocado numa lista de procurados. Oleg Navalny está no exílio desde 2021. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e a mulher homenagearam os mais de 100 ucranianos mortos pelas forças de segurança durante a Revolução da Dignidade em 2014. O casal acendeu velas junto do memorial que está no local onde morreram os ativistas e que deverá fazer parte do futuro complexo que irá incluir o museu desta revolução. O massacre teve lugar na Praça da Independência, em Kiev, onde se desenrolaram os protestos do chamado Euromaidan, que resultaram em vários confrontos violentos entre os manifestantes e a polícia, tendo o dia 20 de fevereiro de 2014 ficado marcado por um número elevado de mortes. A Ucrânia estima que o número total de mortos na Revolução da Dignidade ronda os 108 e as vítimas são designadas pelos 100 celestiais. A faixa de Gaza está prestes a assistir a uma explosão do número de mortes infantis, de acordo com um relatório divulgado pela Unicef. A organização revela que a situação é particularmente extrema no norte de Gaza, onde 1 em cada 6 crianças está gravemente desnutrida. As famílias têm ainda acesso a menos de 1 litro de água potável por pessoa e por dia. بننام بدون عشاء اخواني يعني صاروا ضعاف قبل كانوا يعني كويسين الحين ما في شيء الحياة تدمرت. A Agência da ONU de Assistência aos Palestinianos afirma que 153 instalações suas foram atacadas desde o início do conflito, tendo várias escolas sido completamente destruídas pelos bombardeamentos israelitas. A organização estima que pelo menos 396 pessoas que se encontravam nos seus abrigos em Gaza tenham morrido desde o dia 7 de outubro do ano passado. Reforçar a defesa militar da União Europeia é uma das prioridades da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que acaba de anunciar a sua candidatura a um novo mandato. Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a União Europeia tem aumentado as despesas militares, prevendo chegar aos 350 mil milhões de euros este ano. Ursula von der Leyen defende uma política que reforce a autonomia do bloco. We have to spend more, we have to spend better, and I think we have to spend more European to consolidate our defence industrial base. O primeiro passo será apresentar nas próximas semanas a Estratégia Industrial de Defesa Europeia. Uma das medidas poderá ser aumentar o âmbito e a escala das aquisições coletivas de equipamento militar, à semelhança do que se fez com as vacinas contra a Covid-19. Outra medida poderá ser criar um fundo a partir da emissão de títulos de dívida comum, similar ao Próxima Geração União Europeia, usado para a recuperação dos impactos da pandemia. Grandes ambições de difícil negociação. At the moment, there is no agreement amongst EU member states, for example, on the joint purchasing by the EU on behalf of the EU member states
of defense equipment from third countries or private companies. At the same time, also discussions about Euro defense bonds are still very much up in the air, with no concrete political agreement in sight. O governo da França, por exemplo, insiste em comprar armas e munições produzidas apenas por empresas europeias para aumentar a autonomia e soberania do bloco. A Comissão Europeia terá de levar em conta estas exigências quando estudar as condições jurídicas e técnicas para propor nova legislação. Os Estados-membros com maior aplicação da riqueza nacional na defesa são a Polónia, a Grécia, a Estónia, a Lituânia e a Finlândia. Mas muitas das suas aquisições são feitas via importação de material produzido fora da União Europeia. Atualmente tratada pelo Alto Representante para a Política Externa e pelo Comissário Europeu para o Mercado Interno, a pasta da defesa poderá ser entregue a um comissário que a ela se dedica em exclusivo no próximo Executivo Comunitário. Milão volta a ser considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. Segundo dados de uma empresa suíça, no fim de semana, Milão ocupou o terceiro lugar no ranking das cidades mais poluídas, a ultrapassar 13,8 vezes os níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O presidente da Câmara de Milão rejeitou as conclusões do relatório apresentado pela empresa suíça e questionou a veracidade da classificação pelo facto do índice de qualidade do ar estar constantemente a mudar.